Meu casamento era destruído, né? Muitas traições, brigas, humilhações, agressões, tanto verbal como física. Aí eu vim por causa que uma vez dessas brigas, ele me esfaqueou 4 vezes. Quase morri, mas, né? Aí eu peguei e vim. Conheci o trabalho da Igreja Universal. Ela foi esfaqueada antes de vir para a igreja? Isso, antes de vir para a igreja. Estava casada há quanto tempo? Já tinha acho que uns 15 anos. 15 anos? Uhum. Por que ele esfaqueou? Era motivo de, sei lá, porque ele se drogava muito, bebia muito, e era muito envolvido com as coisas do mundo. Então ele chegava em casa transtornado. Isso. Aí, do nada, assim, às vezes ele me batia sem qualquer motivo, não tinha motivo. Ciúmes de onde não existiam as coisas, e era muito sofrimento, né? Aí cheguei na igreja nesse estado. Cheguei, né, passei pelo processo de libertação. Logo, logo ele também veio. Só que estava dentro da igreja, mas era a mesma coisa, de entrar no mundo, né? Só que aí eu comecei a pensar em mim, né? Aí me libertei, passei pelo processo de libertação, né? Fui batizado com o Espírito Santo, fui levantado obreiro. Tem 5 anos, né? Nesse período todo, nesses 5 anos, ele continuava do mesmo jeito, né? Bebia, se drogava, não era constantemente. Me agredia, ele já não me agredia mais, né? Mas era assim, não era constantemente. Ele ficava 5 meses, 6 meses sem beber. Com relação à sua vida, houve mudança. Isso. A senhora foi liberta, batizada com o Espírito Santo, Sim. quer dizer, mudou seu interior. Isso. Mas ele continuava perdido. Do mesmo jeito. Quando vinha aquele espírito de revolta, não, vou dar um basta nisso. Aí ele pegava, amenizava. Ele mudava um pouquinho, dizia que ia mudar, que ia parar, que ia se libertar. Ficava até um tempinho bom, né? Mas depois voltava de novo. Mas isso, ele estava dentro da igreja junto comigo. E eu mesmo sendo obreira. Entendeu? E eu fui suportando isso pelo sentimento, pelas emoções. Não agia então, fé. A senhora ficou 5 anos dentro da igreja, a senhora estava de obreira. Isso. E ele nessa vida. Nessa vida. Qual o sentimento que a senhora hoje entende que estava impedindo a senhora de viver pela fé? Qual era o pensamento? Era sentimento puro, emoção, vivendo pelo coração. Mesmo tendo o Espírito Santo, mesmo sendo obreira. Eu tinha medo também, porque eu pensava bem assim. Eu tinha naquela visão assim, tá ruim com ele, pior sem ele. Achava que nada que eu pensava bem assim, não, meus filhos vão crescer sem um pai, sei lá, no lado de separação, e outra vai ser difícil, porque eu tenho muitos filhos, não tenho uma profissão, entendeu? Vai faltar as coisas para os meus filhos. Tinha medo dos meninos se envolver pela bandidagem, o fato de não ter o pai ali presente. Eu ficava pensando bem assim, porque eu não era feliz, né? Sendo que eu via tanta gente, né, na igreja dando testemunho de felicidade, de casamento. Chegou um tempo, bispo, porque eu não acreditava mais que eu poderia ser feliz, não. Porque eu falava assim, poxa, estou dentro da igreja, estou batizado, estou fazendo a obra, estou ajudando, né, muitos casamentos, e o meu continua assim, por quê? Eu falava bem assim, ai, meu Deus, começou a vir conflito. Começou a vir conflito. Aí, nesse período desses conflitos, ele mesmo dentro da igreja houve uma traição. Ele voltou a me trair. E eu descobri, né? Ele confessou e tudo, né? Aí eu peguei e falei, aí, bispo, foi o estupim. Eu falei bem assim, não. Uma coisa era eu estar dentro do mundo, servindo ao diabo, lutando com as armas do diabo, e acontecer isso. Agora, eu dentro da igreja, com o Espírito, com Deus Todo-Poderoso dentro de mim, que faz maravilhas, eu aceitar isso, não aceito. Aí foi que veio, nesse mesmo tempo, veio a campanha da justiça. Aí eu fui com tudo, bispo. Eu falei bem assim, agora é hora de mudança. Meu Deus, eu não casei para separar, mas também viver nessa situação eu não aceito. Aí eu trabalhava nesse tempo, né, cuidando de uma idosa, peguei todo o meu salário, até o da passagem, fiquei com nada. E ele tinha me dado, porque ele deixava juntar contas em contas, uma atrás da outra, e tinha um dinheiro que ele tinha me dado com um valor até alto das contas.
de água. Eu peguei e falei bem assim, meu Deus, eu vou colocar é tudo, não vou ficar com nada. Até agora minha vida não mudou com a força do braço, então é com o Senhor que vai mudar. Aí eu peguei e coloquei tudo. Bispo, eu desci, eu subi no altar chorando, porque eu falei, oh, meu Deus, quando ele descobriu que eu peguei esse dinheiro, não paguei essa conta, eu falei, meu Deus, mas não quero saber não, não vai ser, né, mais uma bronca dele que vai mudar a minha história, não. Peguei, subi revoltada. Eu falei, ou Deus muda, ou o Senhor mata. Acabou aquele negócio de Acabou de sentimento. ruim com ele, pior sem ele. Não, acabou. Porque eu falei bem assim, naquele momento eu aprendi, bispo, que eu podia viver sem ele, sem filho, sem qualquer pessoa. Eu só não podia viver, era sem Deus e sem manifestar a minha fé, que ele tinha me ensinado a viver. Quer dizer, nessa campanha da justiça, o seu entendimento abriu para o fato de que o espírito que estava dentro da senhora era ilimitado. Isso. Quer dizer, a senhora com o espírito do Deus Todo-Poderoso dentro de si e aceitando aquela situação. Isso. Vergonha, né? E você vê que quando a pessoa não vive a fé, piora. Não fica só parado, não. Piora. Porque ficou 5 anos assim, nesse chove e não molha, vai e volta. Vai para as drogas e volta das drogas. Melhora um pouco, piora um pouco. Como não houve reação da parte dela, você vê que aí veio a traição, como obreira traída pelo marido, crendo em Deus, ajudando outras famílias e traída pelo marido. O Espírito de Deus, ele fica sujeito ao nosso espírito. Não adianta eu ter o Espírito Santo, se eu não manifesto a fé, se eu não creio no poder, na grandeza desse Espírito que está dentro de mim. Ora, se eu tenho o Espírito de Deus, o que vai ser impossível? O que pode me derrotar? Se eu não penso assim, se eu aceito, o Espírito Santo não vai me obrigar, como ele não me impede de pecar. Eu não poderia estar naquela situação, sendo que tinha um justo juiz que estava com tudo favorável para a minha causa, né? E eu falei bem assim, não, é tudo ou nada. Graças a Deus, depois dessa revolta, ele começou... semanas, meses, ele começou já a ter uma mudança, tá? Sabe? Tipo assim, já começou a ficar mais carinhoso comigo, a se preocupar mais, porque era terrível, bispo. Tipo assim, se eu pegasse uma gripe, era como se tivesse qualquer pacote ali. Ele não ligava, sabe? Não se importava. E eu falei, aí ele começou a mudar e começou a levar café na cama. Aí eu falei, opa, meu Deus, esse negócio está mudando. Algo começou a mudar dentro do senhor. Eu comecei a sentir ciúme dela, mas não era com ninguém, era entre ela e Deus. Eu falei, não, eu tenho que se aproximar também, porque senão eu vou ficar desse jeito também. Eu vou ficar, né, eu tenho que chegar perto, né, desse Deus que ela está servindo, porque senão ela vai ficar lá e eu vou ficar tendo ciúme de quê que eu estou tendo ciúme? Estou tendo ciúme do Espírito Santo, porque ela estava mudada, ela tinha mudado mais e mais. Só viu uma mudança. Então só viu uma diferença nela. Eu vi que ela já não tinha mais aquela dor de mim, entendeu? Eu falei, não, agora ele falou, tanto faz como tanto fez, você estando aqui em casa ou não estando, para mim não vai fazer diferença, o importante é Deus. Eu falei, eu vou ter que acompanhar também, porque se não acompanhar eu vou ficar para trás. Agora, antes dela ter essa revolta, ela já estava de obreira e tudo, como é que o senhor enxergava ela? Aí eu enxergava ela, porque toda vez que eu errava e que eu voltava, ela me perdoava, eu achava que era mais uma vez que eu fizesse e eu voltasse, né, ela ia me aceitar de novo, né, a mesma coisa. Então da última vez já não foi mais como, né, quando veio já vi as portas fechadas já, falou, agora não, e se você quiser você vai ter que me conquistar. E aí o negócio começou a ficar pior para o meu lado e eu falei, eu tenho que mudar. Aí foi como assim, foi muito melhor do que quando a gente começamos a namorar, entendeu? Porque eu tive que conquistar, entendeu? Tive que levar elas nos lugares, perdoar, ela me perdoou. Ele falou, agora você vai ter que me conquistar, porque não vai ser mais bagunçado igual foi, não. Conquistou? Conquistei, estou conquistando ainda, ainda vem mais ainda. Como é que é hoje o casamento? Hoje é ótimo, pastor, é bom, hoje é bacana. Hoje a gente sai para a churrascaria, a gente vai para os lugares e sempre tem, né, um propósito para final de semana, para a gente sair. Você tem prazer com a família hoje? Muito prazer com ela, com os meus filhos, entendeu? Muito prazer mesmo tenho. Você está vendo? Ela perdeu o medo de perdê-lo.
Só não posso perder a Deus. Perdeu o medo e partiu para o tudo ou nada. Continua com essa fé, senhora. Deus abençoe mais. Fique de pé, por favor. Deus abençoe mais.